Tópico 8. No tópico 8 nós vamos abordar a questão do conceito, da autonomia, das fontes e dos princípios. Todos eles já em alguma medida abordados, mas mais especificamente aí focados. Quando a gente pensa em conceituar uma disciplina jurídica, é importante que a gente lembre que quanto mais precisa ela for, a gente enxerga o que se diz no conceito. E, portanto, somos todos capazes de compor um próprio conceito de direito do trabalho, na medida em que sabemos que alguns elementos devem compor essa conceituação. A sua finalidade protecionista, as partes que o envolvem, os seus sujeitos, o objeto, e, portanto, aí nós vamos pensar em incluir as figuras do empregado e do empregador, os direitos individuais de cada um deles. Vamos pensar em incluir também no âmbito do direito coletivo os direitos coletivos e as relações coletivas de trabalho. Referir que se trata de uma área do direito, uma disciplina jurídica com essa finalidade e que vai tratar justamente dos direitos e obrigações das relações jurídicas desta condição de empregado. Os conceitos naturalmente se confundem com as definições e na bibliografia sugerida nós vamos ter definições organizadas por subjetivistas, objetivistas ou mistas. A conceituação é essa que não me diz muito e não me parece de tanta importância. Isso porque os subjetivistas no seu conceito realçarão os sujeitos à relação, os objetivistas realçarão o objeto dessas relações e os aderentes a esta corrente mista entenderão que o que parece-me até mais adequado, o fato de que deva-se realçar no conceito não só os sujeitos, mas os seus objetos. E vários são os autores que compõem estas definições. Poderia referir, por exemplo, na importante obra de Orlando Gomes e Elson Gottschalk, como conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às relações individuais e coletivas que nascem entre empregadores privados ou equiparados e os que trabalham sob sua direção e de ambos com o Estado, por ocasião do trabalho ou eventualmente fora dele. É um pouco extenso, mas que traz as referências importantes que quero rapidamente avaliar. Sob a observação do campo do direito, normas e princípios. Disto se compõe o direito do trabalho, não só as regras, mas os princípios, como veremos adiante, que orientam, inclusive, a formulação das regras, aplicáveis às relações individuais e coletivas do trabalho, e que nascem entre empregadores privados. O contrato de trabalho é um contrato privado, não estou aqui discutindo a natureza jurídica disso, que é público, privado, tertium genus, nada disso. Mas o contrato de trabalho é um contrato privado e, por isso, há alguns outros contratos que equiparados a estes são os contratos em que os entes públicos se vestem de empregador privado, como que batessem a porta da CLT para pedir licença. Olha, posso reger a minha relação com uma pessoa humana que vai prestar trabalho, pessoal, subordinado, não eventual e dependente, pela CLT? Pode, comporte-se como um empregador privado. Por isso, o realce da conceituação do professor Orlando Gomes no que diz respeito aos empregadores privados ou equiparados. Quem pratica contrato de trabalho se equipara a um empregador privado. E os que trabalham sob sua direção, dando conta, na visão desses autores, que o foco do direito de trabalho é sim o contrato de trabalho, o emprego, perdão, que tem a característica da subordinação. Lembrem-se das duas mãos, que lá em cima no gênero está o trabalho e nas espécies as várias formas que ele se pratica. Uma delas é a mais importante para nós, é o emprego, que é o trabalho subordinado. Mas veja, nós trataremos dessas características posteriormente, mas ao lado dele tem o trabalho autônomo, da representação comercial, avulso, eventual e assim por diante. Na visão deste autor, o objeto e a definição do direito do trabalho tem que limitar ao direito subordinado, por ocasião do trabalho eventualmente fora dele, porque as hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, como as que se discute hoje por conta da crise que estamos atravessando, mantém íntegro o contrato de trabalho. E a relação de ambos com o Estado, na medida em que o direito do trabalho envolve diretamente empregado e empregador, mas tem uma enorme interferência e intervenção do Estado, que dá regras limitadoras e adequadas a
correção da prática do trabalho. As relações com o Estado são chamadas do direito administrativo do trabalho, também nos são muito importantes. Mas há outras várias definições, poderia indicar que lessem depois a do professor José Martins Catarino, há também do grande professor Amaury Mascaro Nascimento, mas tem uma delas que realça talvez aquilo que eu antes havia referido como ensejador do princípio mais importante que temos, que é a definição do professor Otávio Bueno Magano, que diz que são integrantes dessa definição o sistema de princípios, normas e instituições aplicáveis a relações de trabalho e situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria da condição social do trabalhador através de medidas protetoras e da modificação das estruturas sociais. Primeiro, vem ao final um realce muito importante, que é a noção da função social, do direito ao trabalho, do direito ao trabalho como instrumento de política social e que as medidas, na sua visão, têm que ser protetoras e capazes de modificar as estruturas sociais. De início também uma observação, que muitos autores falam que é conjunto de princípios e regras, me agrada a referência do professor Magano a um sistema. Um conjunto é simplesmente um coletivo, um conjunto de coisas, um conjunto até de pessoas. Quando eu falo em sistema, eu pressuponho uma vida, uma relação viva e comunicante entre todos que se envolvem. Para mim é mais adequado falar em sistema de princípios, normas e instituições, porque todos estes vivamente se comunicam. No que respeita às fontes do direito do trabalho, quando se fala em fonte, se pensa na origem do direito, a forma de exteriorização do direito, fundamento de validade dessas normas jurídicas. É tudo análise das relações ligadas à fonte da obrigação. E, na verdade, nós podemos, de acordo com os autores, fazer algumas classificações que, ainda que incluam todas as circunstâncias e características de fontes, elas podem sim ser organizadas de maneira mais objetiva por um ou por outro. Duas, na verdade, são as classificações que me parecem predominantes na doutrina. A primeira que fala em fontes diretas, principais ou formais ou imediatas, e as assim entendidas como essas: Constituição Federal, as leis ordinárias, em especial a nossa CLT, leis especiais, leis avulsas, sentença normativa, convenção e acordos coletivos, usos e costumes. E as materiais, que são aquelas também chamadas indiretas, supletivas ou mediatas: o contrato de trabalho, o regulamento da empresa, a jurisprudência, aquela em especial vinculante, a analogia, a equidade, os princípios do direito do trabalho e o direito comparado. A essas últimas, jurisprudência, analogia, equidade, princípio e direito comparado, alguns autores dizem que não são fontes, mas simples regras de interpretação. Tudo isso vai depender da fonte de leitura que vocês vão seguir. A outra grande classificação que a doutrina faz das fontes é nas fontes de origem estatal, as fontes de origem internacional e as fontes de origem contratual. As fontes de origem estatal são aquelas antes chamadas de diretas. É a Constituição, nos seus artigos 7º a 11º, as leis complementares, as leis delegadas, as medidas provisórias, as leis ordinárias, os decretos, as sentenças normativas e até a jurisprudência. Dão conta também de um segundo coletivo de fontes, as de origem internacional, e referem convenções, recomendações e tratados internacionais, de um modo geral, encabeçados ou organizados pelo nosso organismo internacional mais importante, que é a Organização Internacional do Trabalho, que se compõe de países membros e soberanos e que tem a função justamente de buscar normatizar e instruir os países a internamente atenderem estas regras. E as chamadas fontes de origem contratual, que são a Convenção Coletiva do Trabalho, feita entre entidades sindicais, o acordo coletivo, o regulamento da empresa, o contrato de trabalho e os usos e costumes, assim tidos como normas obrigatórias de um determinado grupo social. Esse detalhamento vem bastante singelamente definido da doutrina, a leitura é bastante tranquila e recomendada.